foi um processo de desconstrução da minha masculinidade. Acho que foi o principal. Eu acho que eu carregava coisas, aspectos da minha masculinidade, aspectos que eu acho que são distorcidos e, enfim, aprendidos de maneira errada na infância, etc e tal, que eu acho que eu mandei pra puta que pariu nesse período. Olá, Dragaholics! Aba aqui. Estou trazendo finalmente a segunda parte da nossa segunda temporada gravada no final do ano passado. Demorou tanto para chegar porque a gente acabou descobrindo depois de gravar com todas as convidadas que houve vários problemas na gravação. Neste episódio agora, fomos atrás de soluções, descobrimos que não tem muita solução, ou que gravou, ou que não gravou, paciência. Então, neste episódio de hoje, temos a nossa gravadora do painel que falha, que morre no último terço da entrevista. Então, se você estiver escutando de fone, provavelmente você vai conseguir ouvir algo no fundo da gravação das convidadas. Se você estiver escutando através de um caixa de som, provavelmente isso vai soar como silêncio para você na hora. Mas é isso mesmo, desculpem, espero que não atrapalhe você curtir o depoimento da Dolores e Mercedes hoje. Um beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um diagnóstico e hoje a gente tem uma promoção. Drag em dobro. Hoje nossas convidadas são Mercedes Vulcão e Dolores. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo. É um prazer muito, muito legal tá tendo essa experiência aqui. Oi, gente! Tô muito feliz de estar aqui. Quando você me falou do podcast, aí eu fui lá, ouvi tudo e tal, achei incrível. E acho que vai ser muito divertido participar disso aqui, tô ansioso. Ótimo, e como sempre, a gente tem nosso painel 3 drag queens pelo preço de 1. E aqui comigo, Draga. Oi, boa noite. E Mary Poppers. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Amém, 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 Amém. amém. Amém, amém. E como vocês devem saber já, a gente sempre começa nosso podcast aqui com umas perguntinhas clichês com a Draga. Bom, primeiro, a nossa primeira pergunta clichê é que vocês cumprimentaram o público de casa, mas não se apresentaram. Exatamente. Né? E a Aba, que é a nossa produtora, que tão eficiente, nunca erra, né? Sempre percebe tudo. Então, por favor, se apresentem para o pessoal de casa saber de quem é a voz de cada uma. Oi, gente, meu nome é Dolores, eu sou a Dolores. Hoje eu tô vestindo uma calça caqui, mas eu sou a Dolores. E meu nome é Mercedes e eu tô vestindo um fio dental. A Dolores, ela tem uma voz assim mais contida, uma coisa assim de quem sofreu muito na infância. E tem uma mente perturbada. Exato, Pelo a gente já amor de Deus. só pela voz a gente já percebe, né? E a Mercedes já é aquela mais histérica, né? Já abre Que mais tem que a segurar voz. um pouquinho. Isso. Histérica é uma boa definição. Histérica é uma boa definição. Então, gente, vamos começar. A gente sempre faz essas perguntas, clichês, mas elas são importantes para que, às vezes, pro pessoal que tá ouvindo em casa, às vezes não conhece vocês, ou não conhece muito de drag, tava procurando alguma coisa no Xvideos e caiu aqui. Então, não conhece a aba também, né? Depois, você pode se apresentar. Ok, Aba. E, bom, primeira pergunta aqui que eu tenho certeza que vocês nunca responderam, apesar dela ser clichê. Acho que ninguém nunca fez essa pergunta pra vocês, mas por que vocês escolheram esse nome? Tá, o meu Dolores, na verdade, quando eu comecei a fazer drag, eu fiquei mais ativamente aqui em São Paulo, eu fiquei muito na dúvida de que nome dar. E aí, pra mim, veio muito, que eu sou muito fã, gosto muito do filme Mudança de Hábito. E aí, eu peguei o nome da Dolores, do filme do Pegou. Temos aqui uma aspirante, como é que chama? Noviça? Temos uma noviça, depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Faz a iniciação. E aí,
tem todo um processo, tem que ajoelhar, depois deita, a gente recebe a unção. A gente faz tudo. E então pra mim foi isso, assim, porque foi num período onde eu tinha de fato começado a fazer mais drag. Depois que eu descobri a drag, eu queria fazer mais. E aí eu acho que tinha tudo a ver com a mudança de hábito. E aí foi quando falou, nossa, Delores, tipo, e aí surgiu. Aí, enfim, como a gente é viado, a gente gosta sempre de florear, a gente... Você é viado? Aí eu sou bastante. Peraí, você é viado? Sou bastante. E aí, assim, não é assim, é THE, sabe assim, até quando as pessoas, depois que a gente se arrepende, pra falar, putz, pra pessoa depois achar a gente. Eu achava que era Telores. Porque é com TH, né? Mas aí a leitura fica como Delores mesmo. Delores. É que eu não sei ler aramaico, aí pra mim fica um pouco difícil. Já o meu nome é sempre uma grande referência pra mim, desde antes de eu começar a fazer drag, foi assim, Almodóvar, né? Então uma das grandes referências pra mim pra começar a me montar foram os filmes dele. E uma inquietação que eu tenho sempre quando eu penso em nome de drag queen, assim, a gente sempre vê nomes difíceis, nomes em inglês, tipo Delores, a louca. Tipo, não, mas nomes difíceis de falar, nomes que são lá de fora. A gente tem uma apagação de pau, às vezes, pra uma... Ravina Simpson Lacroix. Tipo isso, mano. E a gente tem uma apagação de pau pra coisas externas, né? E eu queria dar um nome que funcionasse em português, mas também que tivesse uma pegada, que funcionasse também uma pegada latino-americana, assim, uma pegada em espanhol, Mercedes, tanto é que Mercedes é com Z, né? Eu pensei que era por causa da Mercedes-Benz. Também sou um carrão, né, querida? Uber drag. Uber drag. E o vulcão, pensei que era por causa dos gases. Sabe que a senhora é famosa pelos gases. Tem muitas erupções que acontecem ali naquela região, a louca. E, não, na verdade eu queria dar uma força da natureza, assim, pro meu nome, e queria um nome em português também. Queria uma coisa que fosse nossa, assim. E basicamente é isso. A maquiagem são vocês que fazem? Sim. Ninguém nunca ouviu, tô brincando, não é essa pergunta. É que sempre fazem essa pergunta, vocês já fizeram pra vocês, mas pra mim sempre fazem. Mas eu acho, agora que eu tô pensando, acho que sempre fazem pra mim que pensam, não é possível que ela tenha saído assim, né? E aí falam, alguém fez a sua maquiagem? Ou pergunta se é aposta. Se ela perdeu a aposta. O que foi? Você tá pagando. Você que é promessa. O que tá acontecendo? Foi sua sobrinha de 12 anos que fez? Como é que é isso, né? Ficou ótimo. A Mercedes acho que já falou um pouquinho da influência dela, do Almodóvar e tal. E a Delores, quais seriam as suas influências como drag? E pra mim eu acho que tem muito, eu acho que é a mulher, eu acho que tem muito de divas, assim, eu não sei classificar, eu gosto de Whitney, tem as famosas, Gloria Gaynor, são as grandes divas mesmo, assim, e eu acho que acima de tudo é a mulher mesmo, assim. Vocês têm uma coisa meio assim, cine noir, não tem? Uma coisa assim meio... Eu diria que a gente tem uma coisa teatral. Eu acho que acima de tudo, assim, porque tanto eu quanto a Delores, nós somos atores. A gente tem uma trajetória no teatro. Eu sou ator desde os meus 11 anos de idade e trabalho com isso profissionalmente. E quando a gente se encontrou enquanto drag, que a gente começou a fazer drag basicamente ao mesmo tempo, assim, rolou uma sinergia muito louca, assim, porque éramos ambos atores e a gente tinha muito essa ideia de querer fazer a drag, mas a partir desse viés. Então, a gente não é uma, assim, drag da noite, da balada, da boate, muito assim. A gente até vai e faz quando tem oportunidade. Mas a gente tenta explorar mais esse caminho teatral. Então, acho que é mais por aí. Até porque à noite também, pra gente chegar lá e fazer algo que é mais teatral, tem um estranhamento na boate, né? Você vai na boate, faz um número que é mais falado, ou que é um número mais desenhado, tem um estranhamento, porque o pessoal tá muito acostumado com a drag que vai, abre os espacates e enfim, fazer toda a coisa. E eu acho que é isso mesmo, a gente vem do teatro, a gente tem de colocar a drag também nesse lugar, né, que existe bem pouco, assim, não tem muito.
Ou seja, elas não gostaram da minha comparação. Isso ficou claro na resposta. Não tô brincando. Vocês estão levando drag pro teatro agora, né? Que vocês vão fazer um espetáculo. Acho que quando for ao ar, infelizmente, já vai ter acabado, mas provavelmente já vai estar na segunda, terceira, quarta temporada, com certeza, né? Amém. E como que é fazer teatro e fazer drag no teatro? Porque assim, eu só pra... cortei, né? Eu sou lacaniana. Ai, amo lacaniana. Isso era a pergunta clichê ou... A gente tá já envolvendo tudo. É uma pergunta clichê, eu acho, não é? Porque acho que vocês já devem ter ouvido esse tipo de pergunta, ou não? Aqueles, né? Aqueles, como é fazer teatro? É legal. Como é fazer drag? É bacana. Como é fazer drag no teatro? É legal e bacana. É que a drag não sabe, mas a gente criou esse quadrinho para ela justamente porque todas as perguntas dela são clichês. Sua maquiagem, Aba, tá muito boa, sabia? Hoje. Foi você que fez? Foi você que fez. Tá pagando promessa? Não, eu falo isso porque já perdi o que eu ia justificar a minha pergunta, gente. Eu falo isso porque a gente já discutiu aqui o que é ser drag várias vezes com várias outras pessoas, né? A gente meio que, não sei se é um consenso de todo mundo, mas a explicação mais coerente que a gente chegou é que drag seria meio que uma persona, né? Que você não é drag só quando você tá no palco. Você é drag quando você chega na boate, você é drag quando você tá no ônibus, no metrô. Não que eu pegue esses meios de transporte, mas enfim. Conheço quem pega. Mas você é drag o tempo inteiro, né? E personagem, ele, em tese, teria começo, meio e fim. Então, então, como seria isso? Fazer teatro, fazer drag e fazer drag no teatro. Tá, bom, eu comecei a fazer teatro aos 13 e é uma coisa que eu coloco muito hoje, por exemplo, que é tudo que eu aprendi com o teatro, eu quero investir na drag. Hoje não me interessa nem um pouco. Hoje, 2019, não me interessa eu, Beto, fazer teatro, ir lá e defender um personagem de Shakespeare ou, Brecht. Não tenho nenhuma vontade de fazer isso. Toda a minha ambição quanto arte, quanto vontade de fazer teatro, eu quero colocar na drag. Então, assim, fazer teatro é muito legal. E aí, poder colocar a drag nesse lugar também é fantástico, assim. Pra mim, é uma das realizações que eu tô tendo agora nesse processo de montagem, e que eu tô me colocando, tá sendo terapêutico pra mim, assim, no sentido de o Beto quanto ator. Antigamente eu não tinha noção das coisas, eu era um executor do que eu achava que era. E hoje a drag me deu uma possibilidade de questionar aquilo que eu acho que eu gosto ou não. E eu acho que fazer drag no teatro hoje, eu acho que ainda a gente está quebrando uma barreira aí, né, tipo, de falar com os órgãos, tipo, de tentar pauta, sabe assim, de explicar que a gente também faz um material bom, que a gente também tem, não só a gente, mas que tem vários grupos aí, tem o Vale a Pena agora que tá entrando, tem várias pessoas que estão arriscando fazer teatro, e aí a gente também encontra meio que uma resistência. Eu, às vezes, como produtor também, eu acho que às vezes tem uma resistência desses lugares de equiparar a nossa arte com a arte do teatro hoje, do que é o teatro, né? Então eu sinto que tem ainda tem que amadurecer um pouco mais, assim, os lugares têm que abrir mais. Você falou uma coisa agora, né, que tem que ser terapêutico colocar drag no teatro, né? Você acha que de alguma forma você se coloca antes enquanto ator como executor de um personagem, né? Você estava reproduzindo uma coisa meio que era uma existência alheia à sua existência, né? Sim. E a drag, em tese, não. Tem coisas ali suas também, na Delores, né? Sim. Você acha que rola isso, mais ou menos? Quando a gente coloca que a drag, ela
ela é uma persona, eu acho que ela é total, é uma persona. Tanto que às vezes a gente já teve até coisas no espetáculo que a gente fazia de pessoas que viravam para uma parede, ficavam lá assim, e a gente falava, mas o que você está fazendo? E ela, não, porque eu preciso ter uma coisa pra ver se a minha drag vem. Eu falei, não, gata, não tem nada disso. Sabe assim, você não vai receber a drag, não é um trabalho espiritual. Há controvérsias, né, irmã? Há controvérsias, tem pessoas que recebem, tem pessoas que acham que recebem. E tem gente que acha que é drag também, né? Não vamos citar nomes. Mas não vamos citar nomes. Inclusive, na 3ª temporada, a gente vai ter aqui um quadro chamado Exorcismo Drag, aguardem. Né? Mas você vai fazer alguma pergunta? Não, porque eu queria pegar essa pergunta que você falou, que comparando com a resposta que a Delores deu, pra mim, eu cheguei num ponto também de esvaziamento em relação ao teatro, de não ter mais vontade de fazer teatro, sem o Pedro fazendo teatro. E só que depois que a drag apareceu na minha vida, a minha vontade de ser ator também se renovou, independentemente da drag. E é muito louco que eu comecei a trabalhar muito mais depois disso também. Comecei a ter muito mais fluxo de trabalho e hoje eu faço parte de um grupo de uma companhia de teatro infantil, que não tem nada a ver com a drag, mas que, de uma certa forma, a drag me alimenta nisso também. Então é até interessante, assim. E o que mais que você tinha falado? Você tinha falado alguma coisa... Acho que eu esqueci. Acho que eu... Ele tinha falado de como estava sendo terapêutico para ele colocar drag no teatro e que, de alguma forma, eu entendi que era terapêutico porque ele colocava coisas dele nesse processo, né? Que antes, como ator, quando você pega um personagem, esse personagem tem uma personalidade tal, uma história tal. E quando você faz a sua drag no teatro, é a sua história, né? Sim, eu lembrei o que eu ia falar. Desculpa, eu lembrei o que eu ia falar. A drag, pra mim, tem esse lugar que eu faço uma relação muito próxima com o palhaço. Com essa ideia de... Eu não entendi o que você apontou pra mim, Draga. Draga. Eu acho que a gente pode deixar isso implícito, louca. Uhum. Mas a drag pra mim tem uma relação muito forte com o palhaço, no sentido... Também é um personagem que quando um ator desenvolve... É uma persona, né, que você desenvolve pela vida, e que você vai, e que também tem uma existência ali que, tipo, ele chega num lugar pra improvisar ali, o palhaço vai na praça improvisar e fazer seus números. Ele não existe só no momento dos números, ele existe no momento todo que ele tá ali com o nariz vermelho, com a máscara, né, e acho que a máscara da drag acaba sendo a maquiagem. E essa minha opinião, inclusive, se reflete muito, inclusive, na minha drag. Porque a minha drag, ela vai... E na Delores também, desculpa falar, mas a gente vai muito por esse caminho do palhaço. E tem gente que é carranca, né, Aba? Gente, hoje ela tá afiadíssima. O que tá acontecendo com essa senhora, gente? Ainda bem que eu estava escrevendo minhas notinhas aqui, que eu não escutei isso. Depois a gente vai na edição o que você falou. Só voltando um pouquinho nesse ponto de quando eu falei que pra mim é terapêutico, no sentido de não na questão de defender um personagem ou pensar sobre o que ele pensa a drag me trouxe um olhar quanto artista pensador sobre o que eu tô querendo fazer, sabe assim? Não é nem... se você conhecesse o Beto anos atrás, eu era simplesmente uma pessoa que ia falar amém pra tudo, entendeu? Eu não tinha uma voz. Eu falava ok, tipo, eu não conseguia emitir uma opinião sobre. E a drag, hoje, eu vejo que ela me trouxe um lugar onde eu falo que se eu gosto do verde, por que eu gosto do verde? Entendeu? Ela me trouxe essa abertura de me colocar, assim. É isso. Vocês dois falaram sobre essa experiência de ser atores que, de repente, aos poucos, foram perdendo interesse de alguma maneira. Para entender um pouco por que, de repente, a arte drag estimulou isso de novo, vocês conseguem falar, de repente, um pouco mais sobre isso? E o que vocês acham que aconteceu ali? Que, tipo, se esgotou ao longo do tempo? Sim. No meu caso, o que aconteceu...
Bom, a drag na minha vida, eu já tenho muita vontade de fazer drag desde, sei lá, desde os meus 17, 18 anos. Mas eu nunca fui fazer de fato, sei lá, aquela coisa, botei uma peruca, passei um lápis e falei que tava montada, sabe, assim, em alguma ocasião ou outra nesse período. Mas eu não tinha tido essa coragem de me montar até os meus 27 anos, mais ou menos. Porque eu simplesmente não tinha esse olhar artístico pra drag, eu não achava que eu me encaixava nisso, porque eu achava que a drag era um ser que tá ali dentro da boate, e, putz, eu nem, sei lá, eu venho de uma cidade pequena, e nesse período de 17, 18 anos, estava lá, e pra mim, assim, eu não tinha nem boate na minha cidade, entendeu? Então, vou fazer drag aonde? Como é que eu vou fazer drag? Entende? Então, pra mim, a drag era uma coisa muito que tava ali no canto, assim, tipo, uma coisa que eu acho incrível, que eu super faria, mas que não tinha a menor noção do que era e de como fazer. E aí, a questão do teatro perder um pouco essa coisa pra mim, veio num momento da minha vida também onde rolou um momento meio deprê, assim, na minha vida, um momento meio não, total deprê, que eu perdi esse interesse pelo teatro porque eu trabalhava numa companhia que, assim, uma companhia muito legal, fiz trabalhos muito, muito bacanas com eles, mas eu passava muito tempo viajando a trabalho, então eu basicamente não parava em São Paulo, não desenvolvia nada aqui, não desenvolvia nada que era meu, e era sempre essa coisa de eu ia, passava 3 meses viajando na estrada, apresentando e tudo mais, voltava. Tipo, legal, trabalhei, juntei dinheiro, voltei. E aí aqui eu não conseguia veicular nada nesse período. Quando eu tava acabando meu dinheiro, eu tinha que voltar a trabalhar com eles, porque senão, né, ficava nesse ciclo vicioso. E aí eu cheguei num ponto que eu já comecei a ficar desmotivado de fazer teatro, porque eu falei, puta, não é isso que eu queria fazer, não era exatamente isso, eu não tô me colocando aqui, isso não me diz, eu não tô dizendo quem eu sou aqui. Ao mesmo tempo, aconteceram muitas outras coisas na minha vida nesse mesmo momento. Isso foi em 2015, exatamente, quando eu comecei a fazer drag. Ao mesmo tempo, eu estava desmotivado com o meu trabalho, e aí foi uma lacuna de trabalho que eu tive também, que eu fiquei sem grana, fiquei sem casa, o relacionamento que eu tava tendo, tipo, fudeu geral, assim, e ele começou a namorar outra pessoa. Tudo ao mesmo tempo. E a drag apareceu exatamente nesse momento. Tipo, parece mágico assim dizer, mas foi exatamente nesse momento. Que foi quando apareceu um curso de drag, o Drag Queen Curso, que tanto eu quanto a Delores fizemos, a gente se conheceu lá. E a drag apareceu nesse momento e começou ali a dar um outro significado pras coisas. Então, meio que foi terapêutico também nesse sentido, porque começou me resgatou de um buraco que eu tava. E me deu forças até pra caminhar numa outra direção. Então, no meu caso, eu fazia drag, eu fazia em Bauru, né, que é a minha cidade onde eu nasci, e eu fazia com um amigo. Eu tinha um amigo que era muito mais descolado dentro da companhia de teatro que eu trabalhava, e ele conseguia descolar uns eventos, assim, formatura da Unimed, da Unesp, não sei o quê, e falava, precisa de 2 drags e tal. Ele falou, não, a gente faz, e aí a gente se montava, tipo, nem sabia fazer côncavo, nem nada, era tipo, não sabia, colava um glitter em cima do olho e ia fazer. E aí eu fiz algumas festas com ele em Bauru, e aí ele começou a namorar, e aí eu falei, putz, eu gostava muito de fazer. Eu saía escondido em casa com a sandália da minha irmã pra fazer, e voltava e colocava no lugar. E aí ele começou a namorar, ele parou de fazer, então aí eu falei, putz, aí eu fiquei só no teatro. E aí eu acabei vindo pra morar em São Paulo, fazer teatro, eu tava trabalhando como ator, e aí abandonei. E aí, nesse fluxo da cidade grande, de querer ficar, eu não quero mais voltar e tudo mais, eu tive que procurar coisas pra se fazer. Então, eu fui trabalhar na banca do jornal na frente do Pacaembu, trabalhei na Atento, na Action Online, trabalhei em vários, sabe? Aí eu entrei para um ramo de produção, que eu trabalhava num projeto da Secretaria de Cultura, um projeto de teatro, e aí eu comecei a produzir. Eu produzia esse projeto e ficava, e aí nunca mais esse lado ator também foi para um lado, para
por um lado meio que... E aí eu sentia prazer de produzir. Então, assim, eu sentia prazer de produzir, da pessoa chegar e ter tudo prontinho e não sei o que. Você tá precisando de alguma coisa? Ó, sua van tá aqui. Era nesse nível, assim. E aí, então, a produção me engoliu nisso, e é o que me pagava o aluguel, o que me pagava as contas. E aí, então, a drag nunca mais. E aí foi no curso que ativou, e aí veio à tona a drag. Então, e é uma coisa que hoje atualmente eu produzo uma companhia de teatro, né, que é o que dá o meu sustento, e aí agora com a drag e fazendo, a gente tem as bonitas do rádio, a gente tem, de vez em quando faz o cabaré show drag, agora com essa montagem nova do Café com Trauma, a gente tá com, tipo assim, a minha vida de drag, o meu pensamento sobre drag tá muito mais vivo e que tá fazendo engolir a questão da produção, e que eu tô falando, eu não quero mais produzir, eu quero produzir as minhas coisas. Então, sabe assim, eu quero produzir a minha drag, eu quero botar força na minha drag. Então foi isso. E aí o teatro pra mim eu acho que foi, eu não, sabe quando tipo eu falei, ensaiar, pegar um processo com um diretor X, sabe assim, tipo, e a nossa arte, ela é tão mais livre, ela é tão mais, sabe, a gente sabe o que a gente quer, quanto, sabe, assim, no nosso projeto a gente ficou 1 ano ensaiando, a gente tá em processo 1 ano pra estrear agora. A gente falou, pelo amor de Deus, vamos nascer, porque senão, né, não sei, não tenho vontade nenhuma de defender, fazer teatro sem ser com drag, assim, agora. Você trabalhou? Não acredito, depois a gente troca a figurinha. Mercedes, você falou agora de começar a fazer drag. Qual foi o momento em que você decidiu fazer mesmo? A gente usa aqui às vezes a ideia de que esse momento de decisão é como se fosse um botão foda-se que a gente acaba ligando, e que a partir desse momento que a gente liga esse foda-se é tão poderoso que empodera a gente a ligar o foda-se em outras áreas da nossa vida também depois. O que você acha? Exatamente, a gente acaba sendo... tem um empoderamento, por exemplo, se eu falar hoje, o que você vai fazer amanhã se você sair do seu emprego? Eu falei, não sei, mas tem uma energia aí de empoderamento que eu acho que a drag te dá isso, é impressionante. Tipo. E tem uma coisa da drag que também se relaciona com o palhaço, que é a máscara, que a gente, a maquiagem ou o nariz vermelho, que eu não sei, deve ter alguma coisa a ver aí com a psicanálise e tudo, irmã Mary Poppers, que quando você veste essa máscara, parece que você se sente livre para expressar outras coisas que estão ali dentro que você não expressaria no dia a dia, no cotidiano, né? E que acho que esse é o botão do foda-se. Fala, Mary Poppers. Pensando aqui sobre máscaras, o que vocês acham que colocando essa máscara permitiu que vocês se livrassem de algumas amarras, e quais seriam essas amarras? O que drag proporcionou para vocês em relação a essa liberdade? Eu acho que o principal processo pelo qual eu passei durante esse momento crise, que a drag apareceu, foi um processo de desconstrução da minha masculinidade. Acho que foi o principal. Eu acho que eu carregava aspectos da minha masculinidade, aspectos que eu acho que são distorcidos e, enfim, aprendidos de maneira errada na infância, etc e tal, que eu acho que eu mandei pra puta que pariu nesse período. Que, claro, não foi de uma vez, foi um processo, né? Mas que eu acho que hoje, quando eu olho... Inclusive, um dia eu resgatei um vídeo de um espetáculo que eu fazia em 2008 na faculdade. E eu tava me vendo no espetáculo, eu olhava e falava, gente, quem que é esse macho? Tipo, da onde vem essa energia que não existe hoje? Porque, tipo assim, e aí eu parei pra pensar, falando, nossa, eu forçava uma masculinidade em cena pra defender um personagem, uma coisa assim, sabe? Um lugar que eu falava, hoje, 2019, jamais, querida, sabe assim? Nunca. E acho que é meio que por aí. E claro, isso se reflete em cena, artisticamente, mas isso provavelmente se refletia também na minha vida, nas minhas atitudes. Não sei. Eu não tinha consciência sobre isso, mas olhando pra trás, provavelmente isso se refletia de alguma forma lá. Então acho que esse, pra mim, especificamente, na desconstrução da masculinidade, assim.
Inclusive, falo isso no espetáculo, no Café com Trauma, é um dos assuntos que a gente trabalha, mas já falo sobre isso, que a Dolores quer responder a pergunta dela. Eu acho também que pra mim tem a questão da quebra da masculinidade, porque eu sou caçula do primeiro casamento, de 3 filhos. E tem a questão de ter meu pai do interior, meu pai não é instruído, meu pai é um mecânico, eu nunca tive conversa com meu pai sobre sexo, então, são coisas que a gente cresce sendo moldado no sentido, descruza a perna, anda que nem homem, você não vai trazer nenhuma namoradinha pra casa? O Dani traz, sabe assim, o seu irmão que leva a namorada e você não. Pra mim também tem essa quebra de masculinidade, da masculinidade, e também tem essa questão da questão artística mesmo, assim, que eu falava no Cabaré Show Drag. Eu tinha muito medo, depois que eu assumi, quando eu decidi vir embora para São Paulo, do que os meus amigos do teatro iam pensar de mim, porque eu sempre fui muito aplicado no teatro, assim, eu fazia o melhor, eu me dava muito. E aí eu falei, depois que eu vim para São Paulo, me descobrir drag, era um medo que eu tinha de falar assim, o que os meus amigos vão pensar, o que os meus amigos do teatro vão pensar, sabe assim, colocando como se a minha arte drag fosse muito, muito baixa, muito, muito menor. Então eu acho que pra mim a drag, ela quando eu visto essa máscara, eu me empodero de dizer que não, que a minha arte, ela pra mim vem muito dessa de quebrar essa questão do que é o artístico, do que é tudo isso, assim. Bom, acabei de ter uma inspiração aqui. Hannah Macantaravassuia. Veio uma questão em minha mente. Uma questão, lembrando o nosso digníssimo. Se faz drag, se é drag ou se está drag? Na minha opinião, se faz drag. Na minha opinião. Eu não sou drag 100% do tempo. Ela é uma persona, quase um personagem, né? É um veículo artístico de algo que eu quero expressar. Então, basicamente, a drag requer uma ação, né? Então, uma ação de fazer, né? Tipo, na minha opinião. Eu também acho que se faz também, porque a gente carrega todos os estereótipos da nossa drag, né? Porque não tem como a gente não ser. Mas, pelo amor de Deus, se eu vivesse de Delores, na potência que é a Delores, 24 horas por dia, ninguém você não ia ter amizade com ninguém. Não ia. Tipo, não ia mesmo, porque ela é muito sincera e fala as coisas na cara das pessoas. Porque é meio que insuportável. A gente acaba sendo... Mas não é a Mary Poppers, 24 horas por dia. Ia sujar de branco. Ia ser uma alegria, mas eu passo verniz náutico. Então eu acho que se faz, porque tem que ter essa, né, eu acho que a drag, ela nada mais é do que a gente numa potência muito elevada, assim. E se eu fosse viver esse 24 horas por dia, eu acho que não. Deus a me livre. E agora, como os atores profissionais reagem a vocês como atores que também fazem drag, inclusive atuam como atrizes montadas? Hoje, já faz 3 anos que eu faço drag e eu vejo que as pessoas estão aceitando, os meus amigos mais conhecidos, mais próximos, assim, atores e tal, têm começado a me acompanhar mais agora. Que a princípio acho que eles não acompanhavam muito com bons olhos ainda. Mas aconteceu um episódio comigo, assim, com um diretor meu que um dia virou pra mim e falou assim... Não, cara, olha, você... Vou te falar, não, esse negócio de drag, assim, muito legal e tal, mas... Cara, você é um puta ator, cara, não para de fazer teatro, não entra nessa, não. Sabe, tipo, não deixa de ser ator pra entrar nessa, não, porque é meio que dando a entender uma coisa meio... Uma arte menor mesmo, sabe, assim? E que eu parei, olhei e falei, nossa, não acredito que eu tô ouvindo isso de um diretor de teatro esclarecido, gay... Sabe? Rodado, assim, que sabe as coisas da vida. E é isso, e você escuta uma dessa de repente. Assim, igual a Draga? Acho que até menos. Mas entende? Eu já ouvi uma dessa. Claro que eu não tretei nem nada, porque eu precisava de emprego, mas não só por isso, porque eu também falei, tá, se ele tem essa visão, ok, não vou ficar militando também, mas
Mas é meio broxante se ouvir isso, né? Tipo, de pessoas de teatro, assim. Então, Lolis, você falou agora sobre se revelar como drag para as pessoas que te conhecem. E a gente tem conversado aqui sobre essa questão, essa dificuldade que as pessoas às vezes têm de saber exatamente o que é drag e onde encaixar isso na vida delas. Ou seja, esse rótulo drag fica entre gênero, profissão, sexualidade. E cada pessoa que a gente conta que a gente é drag entende de uma maneira diferente. O que você acha disso? Não, os meus amigos, assim, tem gente que acha muito, muito legal, enfim, mas eu sinto ainda que tem porque, assim, quando a gente tá em cartaz, a gente fala, estamos lá. E eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu não fico implorando para as pessoas irem assistir o meu espetáculo. Tipo assim, gente, eu tô lá. Ali na recepção. Mas aqui não era pra Qual espetáculo? E eu acho que tem às vezes uma resistência mesmo de ir, assim. Tem outros que recebem entendem melhor, assim. Então, eu tenho uma hipótese, né? Na verdade, não é bem uma hipótese, acho que é mais uma constatação. Mas né? Que se a gente pensar aqui no contexto, Brasil, anos 60, anos 70, a gente discutiu bastante isso aqui com a Aretha Sadiq, com a Rita Von Hunt, com a Pamela Safik, a Ginger e o Dom, né? Que era um momento onde se a gente pensar no Brasil, ditadura, as pessoas estavam extremamente marginalizadas. A maioria das pessoas que se envolviam com esse tipo de arte de questionamento dos estereótipos de gênero eram pessoas trans, travestis, né? E isso criou uma marca no inconsciente coletivo, né? Do povo brasileiro. E como essas pessoas também eram retratadas fora, lá dos teatros e tudo mais, também gerou essa marca, né? Como se fosse uma arte menor, que na verdade não é, né? E acho que isso fica até hoje. Eu acho que o nosso papel como drag, como transformista, enfim, como artistas que discutem os estereótipos de gênero é justamente levar a drag para outros espaços que não só a boate, como vocês estão fazendo com teatro, em congressos, enfim, acho que esse é o nosso papel. E eu acho que acima de tudo eu olho para a arte como uma possibilidade de subversão e uma possibilidade política, é uma potência política a arte. Eu não vejo como uma coisa indissociada de política. E eu vejo esse papel de pegar a drag desse lugar marginal e falar, não, a gente vai colocar isso num palco, num teatro, e a gente tá chamando isso de teatro, e a gente tá querendo colocar o nosso histórico profissional como ator de teatro aqui. Eu acho que isso também acaba entrando um pouco nesse lugar de subversão. E que talvez quem olha de fora, que não tem essa visão da arte drag como tal, talvez não entenda, né? Ache que é uma coisa menor mesmo, uma modinha, enfim. Imagina, se eu for fazer um espetáculo e chamar meu pai, minha mãe, meus primos, eles vão assistir, mas no final eles vão achar que eu tô fazendo prostituição em São Paulo, sabe assim? É essa visão que tem, né? Tipo... Mas não tá. Querida! Então, nossos perguntas clichês hoje renderam bem. Agora a gente vai para o nosso próximo quadro, que é Abacaxi de Pandora. O próprio quadro. Caramba. De perguntas pesadas. Ai, meu então, Deus. Agora. Gosto. A gente já falou aqui sobre máscaras, e eu já fiz essa pergunta, mas acho que vai ser a minha própria pergunta clichê, que eu vou repetir para sempre. Drag é a máscara que você coloca ou que se revela quando você tira sua máscara diária? É isso. Aqueles, né, que a resposta comprida. É isso, você já respondeu por nós, Laba. Assinalar a segunda opção. Vocês sentem que vocês são mais vocês mesmos montadas, ou você acha que a drag... Sim! Total. É o que eu tava falando da questão do volume, né?
Eu sinto que durante a sociedade a gente tem que agir de uma forma. E quando a gente tá montado, é tipo, meu querido, eu consigo o que eu quero, sabe assim? Eu tenho um poder de persuasão, então eu acho que é muito isso. Isso é bem doido, né? A gente coloca uma máscara e outra cai. Exatamente. Mas por isso que eu acho tão parecido com o palhaço. Que o palhaço tem o mesmo processo. Botou o nariz vermelho, ele se revela. E também, o palhaço tem um pouco essa coisa, esse lugar de, tipo, ele vai ofender as pessoas e as pessoas vão rir com isso e se divertir, entendeu? Tipo, quando que você vai lá ofender alguém e essa pessoa vai rir que você tá ofendendo ela, entendeu? Meio que a drag tem um pouco esse lugar. As pessoas esperam que você brinque com elas, que você tire com a cara. A gente ofende a drag, mas ela não ri. Depende de quem for. Quando é aba, geralmente a gente ri, que a gente tá tentando entender. E eu convidei vocês duas juntas, porque acontece que toda vez que eu vi vocês, geralmente vocês estão performando juntos. Tá sempre junto. E sempre tá fluindo muito bem. Eu vejo que vocês têm um jeito de trabalhar juntos que é muito eficaz e sempre traz fruto muito rico para nós na plateia. O que é sobre vocês juntos que dá tal certo e o que acontece quando vocês performam separadamente? É médio e tal, então certo. É que eu achei parecido com o Mestre Yoda falando. Que mudou a ordem do... Mudou a ordem, Mas é que ela pensa em inglês. Ela pensa em inglês. Pro espanhol, é igual conversão de cartão de crédito. Você pensa em inglês, vai pro Guarani, do Guarani vai pra não sei aonde, aí termina em português. Entendi. Ela foi alfabetizada no português de Portugal, então... Mas entenderam? Entendemos. Vamos lá. Acho que dá pra responder. Acontece que assim, a gente se conheceu nesse curso e a gente percebeu uma similaridade de trajetórias, de vontades artísticas, e a gente meio que foi começando a trabalhar junto ali aos poucos e percebendo, e quando a gente viu, a gente já tava se chamando de irmã. A gente se chama de irmã, inclusive. E rola um incesto? Não. Inclusive... Inclusive, como a gente sai muito junto vai apresentações e tudo mais, o povo acha que a gente namora. Mas a gente não namora, a gente é tipo irmã mesmo. Pensa que é irmão. Pensa que é irmão, a gente desmontado. As pessoas falam, mas vocês são irmãos. Não, a gente não é irmão também. Acho que tem uma questão que a gente acha que, além dessa similaridade de entender, eu acho que a gente entende acho que o trabalho do outro, assim, sabe, assim, tem um respeito e tem uma coisa muito clara de saber o que uma gosta, uma não. A Mercedes sabe muito, assim, de coisas que a Delores usaria. E eu falo, isso é sua cara. A gente tá no Brás comprando tecido, vê um fluorescente e fala lá, você usa aquilo. Ela fala, uso mesmo. E aí ela sabe que fala assim, tipo assim, a Delores nem passa perto. Eu falei, não, tipo, não. Então assim, a gente acabou entendendo qual que é a coisinha de cada uma, assim. Eu acho que é tão raro porque o nosso meio acaba sendo meio egocêntrico, né? A gente, tipo, conta da cultura da RuPaul, todo mundo tá pensando em como que ela pode vencer, ser Beyoncé do meio e, sabe, ser uma estrela. E é raro ver duas pessoas que, como você fala, se respeitam e trabalham juntas e reconhecem que, de repente, juntas vão chegar mais longe. Exatamente. E tem uma abertura muito grande de falar o que eu não gosto e o que eu não gosto. Sabe assim, o que eu gosto e o que eu não gosto. A gente, não tem problema. Você não vou sair falar não gosto pra ela e tem que falar, putz, aí amanhã tem que lidar com a Mercedes. Não, tipo assim, olha, eu não, acho que essa música não é isso, não, vamos fazer outra coisa, e tem uma abertura, tem um respeito, eu acho que tem uma maturidade de relação, assim, de sinceridade, sabe? De jogar limpo mesmo, a gente trabalha junto, é uma parceria mesmo, assim, sabe? O que quer falar, não, Delores, você tá cagando nisso aqui. Entendeu? E claro que eu nunca falo isso porque a minha irmã é maravilhosa, ela é perfeita, louca. Mas eu também acho que eu não me sinto órfão quando eu vou fazer algo sozinho, assim. E o que muda quando vocês, tipo, o que vocês fazem quando estão sozinhos que vocês... Eu acho que tem muito quando a gente tá junto, tem muito de saber o que o outro tá achando em relação, assim, sabe? Mesmo em cena. Hoje quando a gente tá em cena, a gente tem uma cumplicidade
possibilidade muito grande, assim. Você assistiu As Bonitas. As Bonitas a gente... A gente se olha e já sabe já sabe o que tá acontecendo. A gente tem uma sinergia em cena que a gente fala, e eu acho que só quando a gente fica meio sozinho, fica meio... É lógico que uma sempre vai apoiar a outra, assistir a outra e tal. E às vezes a gente até se dá palpite nas coisas, tipo, olha, eu tô pensando num número assim, assim, assado, o que você acha? Ah, eu acho legal. Então, tipo, eu pauto as coisas que eu faço também, às vezes com a opinião dela. Então, a gente se ajuda, né, nesse sentido. Mas o mais importante, numa suruba, você seguraria a perna uma da outra pra amiga conseguir... Chocotô! Deus me livre! E a gente sempre pede para a nossa última convidada deixar uma pergunta pesada para as próximas. E vocês têm a sorte de receber a pergunta da Maldita Rama. Nossa, vai ser bem pesadinha. Eu não sei se vocês vão receber essa pergunta da mesma forma que ela colocou, mas a pergunta foi: sua família tem muita vergonha de vocês? Não tanto quanto a sua tem de você, desgraçada. Não tem, não. Na verdade, assim, minha família não sabe que eu faço drag. Assim, deve saber, porque eu não... Tem uma coisa que, assim, eu não sinto necessidade de chegar pro meu pai e falar, eu tô fazendo drag, ou eu nunca tive a necessidade de falar que eu sou gay. Então, assim, e eu nunca fui desrespeitado na minha casa pelo meu pai, pela minha madrasta, por ninguém, assim. Então, Maldita, eu sou maravilhoso com a minha família. E a minha família é uma família muito fora do comum, assim. Minha família é muito de boa. Todo mundo adora que eu faço drag. Mesmo quando eu fui assumir a homossexualidade também, todo mundo muito de boa. Minha família é todo mundo de esquerda. Então é uma coisa bem tranquila, assim. Então eles não têm vergonha, não. E Dolores, você acha que vai chegar uma momento que você vai ter que falar? Eu acho que sim. Inclusive, é uma vontade que eu tenho. Tenho muita vontade. Tanto que a gente agora tem possibilidade da gente levar As Bonitas do Rádio para Bauru, para minha cidade. É uma coisa que eu estou fazendo muita força de levar para o Sesc de lá. E que a gente está conversando e tudo mais. E que eu já falei para eles. Eu falei assim, eu quero muito fazer, eu quero chamar toda a minha família. Eu quero chamar prima, eu quero chamar todo mundo, porque eu quero que eles vejam isso, assim. Não seja por isso, tá vendo isso? Pai. Posso fazer a minha pergunta já? Não, calma aí. Tem aquela minha pergunta. Não, antes. Agora é a vez de vocês deixarem a pergunta. A pergunta para a próxima candidata. Uma de cada, gente. É duas? Não sabemos. Não sabemos. É convidada. A convidada. Desculpa, próxima convidada. Pode entrar. Aquela, você já contraiu DST, amor? Não, peraí. Vamos lá. No futuro, onde você se vê com a sua drag? Quais são suas perspectivas de futuro com a sua drag? Essa é uma pergunta foda pra caralho de responder. É interessante como... Eu me vejo bêbada. No futuro próximo. Daqui a pouco, saindo daqui, né? Ai, gente, eu vou ficar só com a pergunta da Mercedes. Eu não sei. Ótimo. Então, E agora aproveito para responder essa pergunta também. Como eu me vejo... Me vejo rica, famosa, a louca. Eu me vejo fazendo drag ainda, assim. Eu quero, sabe, fazer igual a Miss Biá. Eu quero fazer muito, 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 muito. Eu me vejo tentando cada vez mais relacionar a arte drag com o teatro e relacionar a arte drag com o palhaço. E eu tenho planos, inclusive, de pesquisar isso academicamente, quando for possível, porque agora não está sendo. E eu me vejo nesse caminho. O meu caminho, acho que é juntar as duas coisas e criar essa trajetória dentro da arte drag com o teatro. É isso, gente. Alanca. Eu queria, se for possível, falar sobre o nosso novo espetáculo, o Trauma. A gente vai encerrar a caixinha de Pandora agora. Ainda tá no seu quadro? Deixa eu fechar minha caixinha. Eu adorei a trilha sonora da sua caixinha fechando. Na verdade, a gente vai editar pra colocar alguma coisa melhor. Uma de verdade. Vai ter música. Ela tem música e eu não tenho. Isso é transfobia, você sabe.
Ninguém tem música, né? Vai ter música, sim. Produção falando. Antes da gente finalizar, a gente tem a última pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço para todas as convidadas, que é uma polêmica. Mamilos. Não. Drag pode tudo? Eu acho que a drag pode tudo, mas ela tem que estar preparada para as consequências desse tudo. Eu acho que cada um, né, vai saber medir o que é que você pode e o que você não pode, de acordo com os seus valores, né, e vontades. Eu acho que, aí eu vou responder por mim. Eu acho que o que eu posso não pode interferir no bem-estar, no bem-estar, na saúde mental do outro. Acho que até nesse sentido. Eu acho que eu não, é claro, a gente fala da drag ofender e ser divertido e tudo mais, mas tem um limite, né? Acho que não é um ofender. Você não vai ofender as pessoas de graça. Você vai sentir, você sente ali o território que você tá brincando. Quando você vai ofender. Eu acho que, enquanto artista, você tem que saber ser um reflexo do seu tempo. Nós estamos em 2019. Em 2019 tem certas coisas que não são mais aceitáveis. Transfobia é uma delas, racismo é uma delas, misoginia e por aí vai. Eu acho que você tem que saber onde você está inserido. Mas é isso, você pode tudo, mas saiba lidar com as consequências. Se você for ser transfóbico, se for ser racista, misógino, saiba lidar com as pedradas depois. E eu vou estar lá dando pedrada. Pode, né? Tendo bom senso, saber onde está pisando. Ótimo. Então, um diagnóstico final. Eu, como arte-terapeuta, eu gosto de passar um exercício para vocês experimentarem em casa. Então, eu gostaria que vocês, a próxima vez que fossem montar, pegar um papel e limpasse seus pincéis nesse papel, assim, do jeito que vocês quiserem. Depois, colocar na parede, observar com um chá por 5 minutos. E refletir sobre o que você enxerga nessa imagem. Mas esse chá é alucinógeno ou não? Pode ser, eu apoio, acho que... Você acha que... Mas esse exercício é após a montagem? Eu me monto... Quando você chegar em casa, você desmontou, o dia seguinte você vai limpar seus... E faço com isso. Lava no papel, vê o que sai, você dá uma olhada, reflete. Depois me manda no WhatsApp um áudiozinho que a gente coloca no final do episódio ainda. Para as pessoas incrível. Saberem o que vocês veem. A draga. Gente, não sem droga. Droga, estou fora. Eu tô muito triste que isso é um podcast que vocês não podem ver a cara da draga. Oi, então, outro exercício legal, eu acho que é assim, vocês moram em apartamento, né? Sim. Entra num apartamento que não é o seu. Montar. Você pega o pano de prato, põe na cara, faz o sudário. Sabe? Faz a... Como é que fala? Santo sudário. E deixa na cozinha. Isso era a reação do outro morador. Isso é maravilhoso. Nossa, eu vou muito... E manda um áudio pra você também. Manda um áudio. Bom, a minha hipótese diagnóstica é uma questão assim de Édipo mal elaborado, com um incesto crônico não decidido, sabe? E ainda assim com um borderlinezinho meio inflado. Eu me identifico com borderline, sim. É por causa da Madonna? Espero que seja. Normalmente eu não concordo muito com a draga por uma questão de princípios. Só por isso. Porque psiquiatra e psicólogo não dá muito certo, né? Não, até dá. É porque ela é psicanalista, ela é de orientação psicanalista e eu sou humanista fenomenológica. Entendi. Então ela é uma pessoa assim que tudo pra ela é o quê? Cocô, né? Mãe, sexo. Engraçado que quem falou de Édipo não foi eu. Pensando num diagnóstico, eu fiquei com algumas dúvidas, mas eu acho, assim, realmente tem uma questão fálica. Na boca? Pode ser, eu estava em dúvida se era na boca ou se era em outro lugar. Mas tem.
E outra coisa, eu percebi assim, que existe uma alteração da consciência do eu, da identidade do eu, da oposição eu-mundo. E isso é algo bastante característico de um momento enquanto sociedade pós-contemporânea neomodernista, e que elas, como Contemporânea atual da atualidade. E elas, como atrizes que traumatizadas são, isso ficou bem claro, né? Acabam recorrendo ao quê? A drag para sobreviver. E então agora deixem as pessoas saberem onde seguir vocês nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades e peças que tiver à frente. Sim, eu estou no Instagram e também no Facebook como Mercedes Vulcão, mas lembrem-se que é Mercedes com Z, tá? Porque se você botar com S, você vai achar uma outra pessoa lá que criou um fake. Então, Mercedes Vulcão com Z. E eu estou como Delores Drag. Então, também no Instagram e no Facebook. THELORES. T de tatu. T de tatu. H de humano. É isso. Ótimo. E obviamente segue nosso projeto. E também a gente tá pra criar, a gente não criou ainda, mas a gente vai criar uma página da nossa dupla de produção, que a gente vai criar mais espetáculos no futuro, que é a Cia Canastra. É isso. É isso, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Muito Tchau. Tchau, obrigado pelo convite. Agora vem aquele momento pelo qual as pessoas normalmente não esperam. É o encontro, é aquele momento de vocês com o Salvador. Começamos agora o nosso momento de confessionário. O que vocês gostariam de confessar? Pode ser de vocês ou de outras pessoas também. Mas que tem a ver com a drag, que qualquer É um momento quase dadaísta, sabe? dadaísta. Sem sentido total. Pode falar o que você quiser. É porque isso vai ao vivo, né? Aqueles assim, isso vai pro público ouvir, a louca. Isso vai ao vivo. Eu, por exemplo, participei de um concurso de stand-up no Parlapatões. Nossa! Com a minha amiga falecida, Duda Babalu. Que ela esteja nos braços do Senhor. Hoje ela tem por outro nome em outra entidade. Mas a gente fez um negócio de stand-up que foi um pesadelo, porque só tinha hétero na plateia e a gente só contou piada, tipo, gay, e ninguém riu. E a gente ainda tentou fazer uma briga de comida, a gente sujou o palco inteiro pros outros competidores, só faltaram tirar a gente com tocha e lança do teatro. Ai, gente, não precisa mais. Mais nada. Essa já valeu Essa já valeu por todas. Olha.